Eu vou importar o nosso script lá de dentro de script.js. Vou salvar isso aqui. Salvei. E agora sim, ele sai daquele estado inicial de invisível para visível. Fala Dev, eu sou o Guilherme Rod, seja muito bem-vindo a mais um iClone aqui no canal da Rocket Seed e a gente vai desenvolver dessa vez essa página que você está visualizando, o famoso homepage do Pinterest, beleza? E essa página, inclusive, ela é bem minimalista, muita gente acha bem bonita nesse formato de pirâmide, né, de escadinha assim, quando você vai descendo, e ele já sobe aqui no final, né, a gente tem que descer os index e depois subir. Isso daqui fica muito bonito, fica bem estético, né? Agora, se eu mostrar para você a versão final do que a gente vai desenvolver hoje, ficou bem parecido. Eu tentei imitar aqui o tempo de opacidade e tentei imitar a sequência. Inclusive tem 4 telas que estão sendo renderizadas aqui, só que uma está embaixo da outra, né? Uma está por cima da outra também, e aí a gente vai animando isso no CSS. Então, sem mais delongas, bora codar. Eu tô aqui no meu terminal. Antes de começar, cara, já deixa o like aí no vídeo, porque vai ser muito massa. A gente vai aprender alguns conceitos bem interessantes. Eu vou entrar aqui, então, em uma pasta de preferência. Nesse caso, eu tenho já uma pastinha que eu sempre gravo os vídeos. A gente vai iniciar aqui uma nova pasta, né? A gente vai criar. Se você tiver no Linux, é esse comando aqui. No Windows também é. Mas aí, para abrir no VS Code, você precisa rodar com code, beleza? Inclusive, se você rodar esse comando do VS Code e ele te retornar um erro, você tem que digitar Ctrl Shift P aqui dentro do seu VS Code, você abre ele manualmente, você digita aqui code, beleza? E vai ter uma função de add code to path, beleza? E como eu já tenho isso, para mim não vai ter essa opção, mas se você precisar aí, né, se você tiver erro no seu terminal com o comando code, é porque você provavelmente não adicionou no path do seu sistema. Então aqui dentro eu vou adicionar um index.html, vou fazer aquela estrutura de pastas que a gente viu no vídeo anterior do Google, e aí aqui eu faço Pinterest UI clone, tranquilo? Aí a gente vai importar o nosso CSS lá de dentro de styles/styles/.css. Tranquilo? Aí eu fecho essa tag, vou salvar isso aqui, vou criar uma pasta, styles. Aqui dentro eu vou criar o styles.scss. Por quê? Aqui a gente vai utilizar Sass dessa vez, que é um pré-processador de CSS. Deixa eu tentar te mostrar o que é. Então a gente pode declarar variáveis, tá, dentro do CSS dessa forma, dentro do Sass. E aí a gente não precisa ficar declarando daquela forma assim, dessa forma. Então, vamos lá. Para a gente estar utilizando o Sass em conjunto ao VS Code, já tem um plugin para isso, tá? Que é o Sass, eu tenho ele instalado aqui, Live Sass Compiler, beleza? Você instala então, e aí sempre que você salvar um arquivo, ele vai criar um arquivo compilado já, né? Quando você instalar então a extensão, ele já vai ter esse íconezinho aqui então, você clica e ele já gera tanto o map quanto os estilos já convertidos. E o mais legal é que, por exemplo, você pode ter aqui aquela reset de CSS, né? Que a gente sempre faz os vídeos. Vou salvar isso aqui agora, isso aqui tira o margin, o padding e o box sizing, e aí se eu entrar aqui nos styles, ele já faz a conversão para outros navegadores, aqui ele já deixa o WebKit tudo pronto, né? Então essa extensão vai ajudar bastante. O que eu preciso fazer agora é voltar dentro do meu HTML, porque a gente vai criar a estrutura das nossas pastas, tá? Você pode ver que ele já está mapeando aqui, ó, para styles.css de dentro da pasta styles, isso aqui é bem importante. Então eu vou vir aqui dentro do body, né, e vamos entender como é que essa página funciona agora. Inclusive a gente está precisando de outra extensão que é o Live Server, que eu vou estar utilizando também. Você vem aqui para instalar. Quando você instalar o Live Server, você volta aqui nos seus arquivos, clica com o botão direito em index.html e aí você vem em Open with Live Server. Agora eu vou rodar isso e ele reclamou que eu já tenho aberto na porta 5500. Para você provavelmente não vai reclamar, mas é porque eu já tenho 2 projetos abertos, tá? O pronto e o não pronto, no caso o incompleto. E aí eu vou deixar esse pronto para cá. Agora esse é o meu projeto, é uma página em branco. A gente não vai instalar nenhuma fonte hoje, tá? Porque se você reparar aqui no site deles, eu estou utilizando essa extensão WhatFont. E se você der uma olhada aqui, pelo menos no Ubuntu, eu estou tendo a fonte Ubuntu, tá? Então essa é a fonte que eu vou utilizar hoje. Aqui dentro do body, então, a gente poderia começar fazendo o header, mas como o nosso foco é a animação,
a gente pode começar fazendo o grid container por volta de tudo isso. Vamos lá. Vamos criar uma div com a classe grid, que é o que vai ficar por volta de toda a nossa grid, beleza? E aí a gente vai colocar dentro dessa div uma coluna. E dentro da coluna a gente vai colocar vários itens. E aí quantos itens tem dentro da coluna? 1, 2, 3, 4, oh meu Deus, 5. Deixa eu tirar o zoom aqui pra gente ver. Tá, tem 5 itens dentro de cada coluna, pelo visto. É isso aí. 5 itens verticalmente falando. Então vamos lá. Coloquei mais 5 vezes. Para quem não sabe, esse atalho aqui é que eu estou utilizando um atalho diferente, não vai adiantar nada eu falar isso para você. Foi mal. Quantas colunas tem agora? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Então eu vou colocar isso daqui 7 vezes, né? Já tem 3, agora tem mais 3. E agora eu vou colocar mais uma. A gente tem 7 colunas. A gente poderia minimizar todas elas e contar aqui, ó, só para ver que tem 7 mesmo. Beleza, então a gente tem 7 colunas, só que elas não aparecem ainda na tela porque não tem nenhuma estilização. Uma coisa legal que dá pra gente fazer com o Sass é simplesmente você entrar aqui dentro de Styles e criar um arquivo reset.scss, por exemplo, e aí a gente simplesmente pega essa regra, tá? Eu vou recortar daqui de dentro dos Styles e vou voltar no reset. Vou colar isso aqui agora e vou salvar. Então a gente só completa o nosso reset aqui falando que todos os botões e inputs e todos os outros elementos, eles vão ter o font family Apple System, que é a fonte que a gente vai estar utilizando hoje, e Ubuntu, Arial e por último, se nada der certo, o sans serif, tranquilo? Agora falta adicionar um list style aqui, none, para quando a gente for utilizar a lista, ele não ficar com aquelas bolinhas na lista, né? Vou salvar isso aqui agora, e agora falta importar. Você vai ver que se eu colocar, por exemplo, aqui do meu index, eu vou colocar um H1, vai. Ele vai ter as bordas. A gente não quer as bordas. Deixa eu salvar os meus styles. Aí, ó, a gente não quer as bordas, tá? Ele vai ter essas bordas. Então, para a gente tirar, eu posso importar aquele reset.css. Vou salvar isso aqui agora. Deixa eu só entender aqui o que ele fez. Ah, tá. É .scss. Foi o que eu esqueci, tá? A gente tem que importar Sass, importa Sass. Sass não importa CSS. Agora sim, olha só que maravilha. A gente conseguiu importar e ele já tirou a borda. Aproveitando esse lance de modularização, a gente pode agora ver que esse reset foi criado e foi criado um mapa para o reset também. Só que se a gente entrar em index, na verdade a gente só precisa do mapa dos styles, a gente não precisa do mapa do reset, porque na verdade os styles eles importam o reset. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse mapa e o CSS aqui do reset, e aí o que eu vou fazer é na verdade colocar um underline aqui. O que ele vai fazer agora? Quando eu salvar esse reset, ele não vai mais criar os arquivos, tá vendo que ele não está mais criando? Dessa forma, então a gente já pode partir para a próxima, né? Para o próximo módulo, que é o variables. Porque aqui dentro do variables, a gente precisa adicionar as cores que a gente vai utilizar, e não só isso, mas outras coisas também. Vamos lá, vamos primeiro adicionar as cores, inclusive aqui você pode comentar assim, né? Lá dentro do CSS você só pode comentar dessa forma, mas dentro do Sass não, você pode comentar assim também. Aí eu vou colocar aqui a cor branca, e aí eu poderia escolher azul se eu quisesse, por exemplo. Eu poderia dizer que o white, na verdade, é blue, porque é isso aqui é uma variável. Então eu vou colocar que ele é branco mesmo, eu vou ter a cor red. A cor red ela vai ser E60023. A cor black vai ser 11.1. Depois eu vou ter o gray light, que é um cinza clarinho que eu escolhi. E aí aqui embaixo eu vou ter o tempo, né, os times das nossas animações. Quando a gente olha essa animação de, olha só, esse fade out, né, quando ele vai sumir, a gente faz esse fade out com mais ou menos 1 segundo, tá? É o tempo que eu escolhi. Então vamos lá, heading, transition, duration. Na real, acho que eu posso chamar de fade duration. Eu vou colocar 1 segundo. E aí, esse columns, transition, delay, é o quanto que tem de delay entre uma coluna e outra aparecendo. Você vai ver que aqui uma coluna vai desaparecer depois da outra, tá vendo? Elas fazem esse efeito, não são todas que desaparecem de uma vez. Ele faz aquele efeito
tijolinho, né? Aquele efeito de boliche, na verdade. Eles vão simplesmente desaparecendo um após o outro em sequência. E para causar essa sequência, a gente precisa então desse transition delay que a gente vai estar utilizando de 0.2 segundos. Então, um acontece, depois vem o outro de 0.2 em 0.2. Isso aí ficou bem claro. Agora vamos criar aqui o nosso grid.scss. E aí a gente pode criar aqui já baseado no grid, né? A classe grid que a gente importou. E eu vou dizer que a nossa grid vai ter um display grid. Se eu olhar no código, não vai ter diferença nenhuma agora, né? Na nossa aplicação, inclusive, ó, ela nem está falando que é display grid, porque aqui dentro dos styles a gente tem que importar toda vez que a gente cria um novo módulo. Então, eu criei esses módulos, né? Eu vou importar em uma ordem tecnicamente semântica, né? Vamos importar primeiro o reset, depois quando a gente declara as variáveis. Depois disso, a gente tem a grid. E aí eu vou dar um espaço aqui e vou importar a grid. Beleza, ele estava reclamando porque aqui estava faltando um S em variables. Agora ele já deu success aqui embaixo, né? E aí, se a gente olhar, olha só. Massa. Então, a gente já não tem mais nenhum erro. Eu vou voltar aqui dentro de grid. Ele já está com display grid, olha só. Eu vou dar um zoomzinho aqui para a gente visualizar melhor. Vou tirar o zoom da nossa página para ficar bem parecido com o do Pinterest, né? Para ficar sem zoom. A primeira coisa que a gente pode fazer, então, é tirar aquele H1 que a gente colocou dentro do index. Voltar para o nosso arquivo. Eu vou dizer, então, que isso daqui vai ter algumas colunas, tá? Essa grid. Ela vai ter 7 colunas de 252 pixels de largura. E aí, para cada uma das colunas, eu vou dizer que ela vai consumir 100% da largura dela. E ela vai ter um display flex direction coluna. E os itens vão ficar centralizados horizontalmente falando. Vou salvar isso, nada, não tem nenhuma diferença. Olha só, não tem nada de diferença. Mas agora, se eu clicar na nossa grid, ela já existe, tá? A gente só precisa adicionar uma altura para ela. Então, é simplesmente agora entrar dentro dos itens da lista, que a gente chamou de item. Eu vou colocar aqui uma largura de 236 pixels, né? Que é menor, você vai ver que 236 é menor do que 252. Vamos colocar 100% só para você ver a diferença por enquanto. E aí, claro, falta adicionar uma altura para os nossos itens, os nossos bloquinhos que a gente está construindo agora. E aí, 350 pixels de altura tá bom. E aí, falta agora a cor, né? Eu vou colocar a cor red. A grid já está existindo, já tem 7 colunas, né? A gente já repetiu 7 colunas, mas está meio zoado aqui porque não tem um grid gap, né? Não tem um espaço entre cada coluna. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro de item, eu já posso adicionar um border radius para a gente visualizar melhor, 10 pixels. Ó, você já consegue ver as separações, né, entre cada um desses cards aqui. Agora, para a gente ter a separação real, a gente precisa fazer com que a largura que esse item consome não seja igual a esse 252 pixels. E para isso, eu posso simplesmente diminuir para 236 pixels, para deixar bem parecido com o do Pinterest. Inclusive, lá dentro é assim mesmo. Então, o Pinterest funciona exatamente dessa forma, 236. E aí, a gente já tem a separação das colunas. Agora, falta a separação das linhas. Para a gente adicionar isso, lembra bem, o que eu vou fazer? Agora, eu poderia simplesmente criar aqui um ponto item para a gente selecionar os itens de novo e eu vou pegar o primeiro item, ou seja, eu vou pegar o primeiro item e vou colocar um margin bottom nele de 10 pixels. Você vai ver que o primeiro item já tem uma separação dos outros. Mas o que eu vou fazer? Eu vou inverter a lógica aqui. Eu vou pegar tudo que não é o primeiro item. Então, tudo que não for o primeiro item, eu vou adicionar um margin top de 16 pixels. E a gente fez aqui a lógica inversa, né? Ao invés de a gente pegar do primeiro para baixo, a gente pegou do último para cima aqui, excluindo o primeiro. E olha só, isso daqui já funciona, ok? Já tá bem bacana. Agora falta centralizar essa grid. Eu vou entrar dentro do index. Vou pegar aqui a nossa grid por completo e vou colocar ela por volta de um grid container. Vou salvar isso aqui agora. Voltando, não teve diferença. Mas por que eu adicionei esse grid container? Porque se você perceber lá no site do Pinterest, quando você tira o zoom, olha só, você deixa bem de longe assim, o item continua centralizado, enquanto o nosso fica no canto da tela ali. Então eu vou voltar aqui no nosso grid.scss e vou utilizar o .grid container. Ô Rods, por que tu não colocou aqui embaixo ao invés de colocar, né? No caso eu coloquei aqui em cima, né? Por que eu não coloquei ali embaixo? Eu estou colocando esse item em cima porque se você olhar
é interessante você organizar o seu código dessa forma. Se o grid container, lá na estrutura do HTML, ele aparece uma linha antes do grid, é interessante que lá no CSS seja assim também. Não faz sentido você colocar um item que aparece antes, colocar ele no CSS estilizado depois. Não faz sentido nenhum. Então, fica aí a dica para você. Eu vou colocar aqui, então, o margin top de menos 35 pixels. Esse margin top não precisa ainda. Vamos colocar um display flex. Vamos dizer que ele vai ser em formato de coluna. Ele vai alinhar os itens em forma central, e aí ele já resolveu o problema. E aí eu vou colocar um overflow hidden aqui, e aí ele já vai ter o mesmo comportamento lá. Eu poderia confundir a sua cabeça colocando um for loop dentro do Sass, mas a gente pode deixar isso para outro vídeo. Eu fiz aqui de uma forma que ficou bem legalzinho, mas eu não acho que vale a pena a gente tentar adicionar complexidade, são só 7 colunas, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou colocar aqui dizendo que a coluna que for a primeira filha, né, o primeiro item da lista como filho, a gente vai colocar um margin top de 0 pixels, né, ou seja, 0. E aí eu vou simplesmente copiar esse aqui e vou colocar no segundo item, que ele vai ter um margin top de 160 pixels. Então agora a gente já tem essa diferença da primeira para a segunda coluna. Falta aplicar com todos os itens da lista. Então eu vou fazer isso daqui várias vezes, até o 7. Acho que eu já tenho até o 7. Já tenho. Deixa eu tirar aqui. Beleza. Aqui no último a gente vai colocar 0 também. Nesse daqui a gente vai colocar o dobro de 160. E aqui eu vou colocar então 480. E aí a gente tem esse efeito de escadinha. Isso daqui já ficou bem legal, ficou bem parecido. Vamos voltar então agora para a nossa estrutura no HTML. Deixa eu fechar esse terminal que está enchendo o saco aqui já. Deixa eu voltar aqui então para a nossa estrutura no index.html. Eu vou minimizar esse gridzinho aqui que estava enchendo o saco também. E aí a gente vai criar o nosso heading agora, que é essa parte de cima aqui, ó, que fica escrito Get Your Next Outfit, né? Get Your Next New Look Outfit. E aí a gente pode colocar um heading aqui. Não é header, tá? É heading. Eu vou colocar uma div com a class heading. E aí eu vou colocar outra div com a class presentation, que significa que é uma apresentação. Aqui dentro dessa apresentação é essa parte de cima aqui que eu tô falando. Então vamos lá. Dentro desse presentation eu vou colocar aqui um spam da classe texto, dizendo que ele vai get your next, né? Eu tô copiando essa label aqui basicamente, é só isso. Vou salvar isso aqui agora, se a gente olhar, ele já aparece ali bem pequenininho, ali no canto da tela, porque ele não está estilizado ainda. A gente pode adicionar esse wrapperzinho aqui, que vai ficar por volta de todos os nossos H2, beleza? O que eu quero dizer com H2? Olha só, H2 é um heading 2, né? É um item que é forte na sua página. É esses textos aqui que deveriam ser fortes na sua página e que o Google consegue, ele é capaz de indexar isso quando você pesquisa o website. Então, para a gente fazer isso aqui funcionar, você vai perceber que ele não está mudando o texto aqui. Na verdade, esse parágrafo simplesmente ele existe, só que ele fica invisível. Ou seja, a gente tem 4 textos aqui que ficam rotacionando em questão de opacidade, mas eles sempre estão aqui presentes. Então a gente vai criar um H2. Eu vou colocar aqui get your next. Eu vou copiar aquela label que eu tinha. Get your next level week. Ficou legal. Agora eu vou adicionar mais 3. Vou colocar aqui second phrase, third phrase, for. E aí você pode colocar a frase que você quiser, não tem problema nenhum. Então ele já ficou dessa forma. Aí eu vou dizer que isso daqui é um texto, né? Eu esqueci. Então, para você arrumar isso, você seleciona esses 3 caracteres aqui, aperta Ctrl D no seu VS Code, você vai poder selecionar aqui, ó, dizendo que eles são textos. Novamente, então, modularizando, a gente vai criar o heading.scss e aí eu vou simplesmente estilizar o nosso heading. Eu vou importar aqui dentro dos styles. Ele vai vir antes do grid, certo? Porque o nosso heading ele fica em cima do grid, então não faz sentido nenhum a gente importar embaixo do grid. Beleza, feito isso aqui dentro do heading, a gente já pode adicionar um display flex em formato de coluna
com os itens centralizados. E olha só, ele já fica centralizado aqui horizontalmente falando, porém, ainda falta entrar aqui em Presentation e colocar mais um Display Flex em formato de coluna, com os itens centralizados. Ele já jogou aqui para o centro. Eu acho que um Text Align Center também cai bem aqui. É, ficou legal. Inclusive, eu acho que a gente fez um encapsulamento que não precisava. Esse Heading Presentation não precisa do Presentation, tá? A gente simplesmente coloca esse Text Align para fora aqui. E a gente deleta esse Presentation. Aí fica a mesma coisa. Beleza? Eu acho que está muito perto do topo. Eu vou colocar uma margem top de 120 pixels. Aí ele já fez um margenzinho top ali. Eu vou colocar agora uma estilização do texto, para o texto ficar bem grande na tela. Olha só, ficou bem grande assim, igual o outro. Eu vou colocar o zoom certinho aqui para você ver que está igual. Tá? O tamanho do texto está igual, pelo menos. A gente coloca aqui um wrapper, a estilização do wrapper. O que é o wrapper? É aquele item que fica por volta dos 4 H2. Então, para a gente colocar esse wrapper, eu coloco um position relative, porque ele precisa... como que eu vou te explicar isso, né? Futuramente, esses texts, eles vão animar, né? E quando a gente for animar esses textos, eles precisam se posicionar em relação a alguma coisa. E se esse position for static, por padrão, né? Quando você cria um elemento, ele já fica position static, ou seja, se você colocar isso daqui não vai mudar nada. Mas se você colocar position relative, então você faz com que os elementos filhos consigam se relacionar com o elemento pai depois, quando for em questão de movimentação, né? Se a gente for utilizar, por exemplo, no elemento filho, por exemplo, se eu colocar aqui text, position absoluto, ele vai se relacionar com o wrapper, porque o wrapper é o elemento pai e ele tem o position relative, né? Mas se eu tiro esse relative aqui, ele vai tentar procurar nesse, e ele vai tentar procurar nesse, e ele vai sair procurando até ele achar um elemento com position diferente de estático. Então, é justamente para isso que serve o relative aqui, nesse caso. Eu vou ter aqui então o offset, que eu vou colocar um position absoluto. E por que eu estou mexendo no offset, né? Porque a gente precisa agora criar outra div offset para colocar por volta desse texto. Lembra que eu falei que esse texto iria ser animado? Pois é, a gente precisa colocar uma div offset por volta de todos eles. Deixa eu copiar isso daqui. Beleza, eu coloquei por volta de todos eles, para ficar dessa forma, e a gente tem um offset por volta. Aí, o offset vai ser absoluto, ele vai se posicionar em relação ao elemento pai, que é o wrapper. Então, a gente coloca top 0 e left 0. E o transform aqui, eu vou colocar só um translate, deixa eu só te mostrar, ó. Você tá vendo que os itens não estão centralizados, né? Para colocar ele mais para o centro ali, eu vou colocar um transform, translate x, menos 50%. A gente vai colocar então agora uma customização do texto. Eu não quero que o texto quebre a linha, olha só, você já vê ó, que ele estava quebrando a linha aqui, né? Deixa eu tirar um desses textos para você ver. Olha lá, level weak está cortando, mas se você coloca um no wrap, ele não corta mais, perfeito. Ô Rods, por que tu colocou position absoluto aqui no offset? Olha só, eu vou tirar o position absoluto, ele vai ficar um item abaixo do outro, mas se você for olhar no Pinterest, ele já tem exatamente um item em cima do outro e não um item abaixo do outro, né? É um item sobrepondo o outro. Então, quando a gente precisa sobrepor, você coloca um position absoluto no top 0, left 0 e os dois itens vão ficar todos aqui, né? Todos os itens vão ficar no mesmo lugar. Eu vou colocar agora uma cor vermelhazinha aqui no nosso título, só para ficar legal. E a duração da nossa transição eu faço depois, não precisa fazer agora. Eu sempre termino primeiro a parte da estilização, né? Então aqui dentro do nosso index, a gente precisa fazer o header agora. Então deixa eu minimizar isso daqui, abrir o header. Nossa, header. Meu Deus. Estou usando uma extensão aqui que ela ainda não me entendeu. Ela usa a inteligência artificial para entender o que eu estou fazendo, mas vamos lá. Vamos colocar aqui um H3, Rocket Seat. Eu vou colocar Rocket Rest. Rocket Rest. Acho que combina mais com Pinterest, beleza? Vai ficar bem legal aqui, ó. Só que aí eu preciso fazer isso aparecer, né? Deixa eu salvar isso aqui. Não tô conseguindo ver. Ah, tá. Tá ali em cima, bem pequenininho ali no topo. Vou colocar uma nave depois.
a nave vai ficar na parte da direita, né? O H3 ele vai ficar na parte da esquerda. Então o H3 seria isso daqui e a nave seria essa parte de navegação, na parte da direita aqui que tem os links. Então vamos lá. Vamos adicionar dentro da nave uma lista de itens, que é uma UL, que significa Unordered List. A gente vai abrir agora os List Items, que são LIs. E aqui dentro eu vou colocar um A com um link para jogar para qualquer lugar, que é esse joguinho da velha aqui. E agora eu vou simplesmente colocar vários títulos, tanto faz aqui, sobre negócios, blog, beleza? Aqui embaixo, nos buttons, eu posso colocar uma lista de botões, igual eu estou fazendo aqui na direita. Então vamos lá, uma lista de botões. Vou criar um botão de login, que vai estar escrito login. E um botão de sign up, que vai estar escrito sign up. Maravilha. Aí a gente tem agora já esse header, só falta estilizar. Deixa eu criar aqui, ó, header.scss. Vou importar já ele aqui dentro, em cima do heading, né? Lembra que o header ele vem antes do heading. Olha só, o header ele vem antes do heading. Então a gente já pode importar ele antes também aqui, para ficar mais organizadinho. Dentro do header, então, a gente vai começando a fazer display flex. Por que display flex? Porque aí os itens eles saem de cima um dos outros, olha só. Eles saem de cima um dos outros e eles ficam um do lado do outro, já fica em formato de linha. Agora eu vou... ele já está com flag direction certo. Vou colocar aqui um justify content space between para poder jogar essa parte de links para a direita, tá? Então fica esse rocket rest para a esquerda e a nave fica para a direita. E esses buttons eu acho que eu fiz errado, mas eles têm que ficar dentro da nave. Deixa eu ver se eu fiz errado, é quase certeza... É isso mesmo, os buttons eles ficam dentro da nave aqui, ó. Agora sim vai fazer sentido, beleza. Aí você tá vendo que a nave também precisa ficar em horizontal, né? A nave também precisa ficar em formato de linha. Para fazer isso, a gente vai fazer um pouquinho mais pra frente. Vamos colocar então esses itens alinhados de forma centralizada. Então você já pode ver que ele saiu lá do topo e já ficou centralizadinho. Vamos colocar um padding 15 pixels, 28 pixels, 15 pixels, 24 pixels. Isso daqui significa acima, direita, baixo, esquerda. Vou salvar isso aqui. Se a gente olhar no header, tá lá, ó, computed 15, 28, 15, 24. É dessa forma que você vê o sentido, que é sempre horário. Vou colocar um H3. O H3 eu vou colocar uma cor vermelha, então o Rocket Rest já ficou vermelho, só que falta mudar o tamanho da fonte para deixar um pouquinho maior, 20 pixels ali, tá bom? Vamos colocar um font weight 700, não é bold, tá? É 700. Então, ok. Vamos colocar aqui, então, na nossa nave, uma estilização de display flex. Aí os itens já ficam um dos lados dos outros. Aí falta colocar os itens alinhados de forma centralizada para quando um item for maior do que o outro em altura, eles ficarem centralizados. Dentro da minha UL, então, eu vou estilizar aqui passando no meu LI. Vou colocar Text Decoration None, para ele não ter nenhum formato de lista aqui, né? A gente já tinha até tirado isso, se eu não me engano, aqui no Reset. Lista Style None. Ah, tá. Esse LI eu coloquei o Text Decoration None, mas não funciona porque a gente precisa passar dentro do A. Se a gente passar dentro do A, aí sim, ó, vai sumir aquele underline que tinha antes. Dentro do A, então, eu coloco um font size 16 pixels com a cor preta. Então, ó, já ficou beleza, já ficou chuchu beleza aqui. Vou colocar um font weight 700 e aí ele fica bem em negrito assim, e quando alguém passa o mouse no link, eu vou colocar um text decoration underline, e aí a gente retorna para o underline, ó. Olha só, maravilha. Agora falta adicionar, deixa eu olhar bem o que falta. Ok, esse LI, ele falta um espaçamento, né, entre cada um dos itens. Eu vou colocar um padding de 16 pixels. Então ele já cria aqui, ó, um padding, já fica tudo certinho ao redor. Fica bem parecido ali com o website deles. Agora falta a parte do login, deixa eu entender onde que ele tá. Ele tá dentro de buttons, né? A gente precisa estilizar esse buttons aqui. Vamos lá, buttons, display, flex. Margem left de cada botão, 24 pixels, então ele já vai dar uma separação aqui. Eu não sei porque que ele não entendeu essa parte do buttons. Ah, tá. É porque eu não fiz a margem left de cada botão, eu fiz a margem left do grupo de botões, tá vendo? Porque eu estou selecionando ele. Agora sim, eu vou editar os botões. Os botões, eles não têm classe, tem? Tem. A gente pode até usar essas classes mais pra frente. Mas todos os botões têm um font size de 16 pixels, font weight de 700 pixels.
vão ter um padding de 11 para cima e para baixo e 12 para a esquerda e para a direita. Então a gente já coloca aqui, ó, esse paddingzinho que você está visualizando, maravilha. Vou colocar um border radius 24 pixels, já vai ter uma diferença aqui bem legal, só que falta tirar a borda, né? Ninguém gosta da borda aqui. Eu vou colocar um display flex e align item center para alinhar tudo verticalmente e horizontalmente. Justify content center. Então aí já fica tudo oh, meu Deus, fica tudo centralizado. Beleza, depois de button aqui, a gente vai criar a parte do login. Que aí, obviamente, ele vai ter a cor branca, só que aí para ter a cor branca o fundo tem que ser vermelho, para ficar bem legível. Vou ter esse sign up. A gente coloca a cor de fundo gray light, que é um cinza clarinho, e a cor de cima acho que não precisa mudar, só que aí falta adicionar um margin left nele, né? 16 pixels, é isso aí. Aí agora a gente já tem o nosso header finalizado. Antes da gente entender um pouquinho das animações, eu quero te falar duas coisas. A primeira é que no site do Pinterest, eles têm a animação sempre saindo de baixo para cima. Olha só, se você reparar bem, é sempre de baixo para cima. E aí, na saída também é de baixo para cima. Na saída ele vai sair mais para cima, assim. E a segunda coisa que eu tenho para falar é que a nossa animação vai ser diferente. A gente vai jogar para cima e depois ele vai descer para baixo, tá? É assim que a gente vai fazer as entradas e as saídas. Por quê? Porque quando a gente guarda, olha só, eu vou guardar aqui, vamos guardar o second phrase, né? Vamos guardar essa frase aqui. Tu vai ver como que o second vai voltar. Olha só, quando eu voltar para o second, tu vai ver. Ele vai vir de cima para baixo. Se prepara agora, hein? Ele é o próximo. Ele vai vir de cima. E ó, ele vem de cima para baixo. E aqui no Pinterest é diferente porque eles têm uma animação que sempre vem de baixo para cima. Se você pegar aqui a pegada desse vídeo, eu te desafio a fazer essa de baixo para cima, tranquilo? Vamos lá, voltando então, a gente precisa criar um arquivo de animações. E aí eu vou fazer só duas classes aqui, cara. O animate before, que é aquele que o estado em que o item ele tá para baixo, tá? Então, como ele tá para baixo, a gente precisa mexer ele no eixo X para baixo. Esse X tem no eixo Y para baixo, tá? Porque Y é para cima e para baixo. O X é para a esquerda e para a direita. A gente vai fazer no eixo Y. Vamos colocar aqui uma opacidade 0, que é o estado inicial, né? Quando você recarrega a página, o item ele aparece de baixo para cima. Meu Deus, a animação parou. Ela simplesmente morreu aqui, não tá mais rodando. Mas quando você recarrega a página, esse item ele não aparece, né? Ele já está oculto, ele aparece com o tempo. Então o estado inicial dele é esse animate before aqui. Eu vou colocar um pointer events none, aí ele não vai ter como clicar no item. E vou colocar o animate after agora, que é justamente a animação depois da saída, tá? Depois que ele terminou de sair, ele já chegou lá, é esse ponto aqui, ó. Menos 40, ou seja, esse menos 40 aqui quer dizer que ele vai sair de baixo para o meio e do meio para cima. De baixo para o meio e do meio para cima. Eu vou recarregar aqui, vou ver se eu consigo mostrar. Ok, ó. Ele saiu de baixo para o meio e do meio para cima. De baixo para o meio e do meio para cima. E aí ele vai repetindo isso. É justamente o que a gente vai fazer aqui agora. Quando ele vai para cima, a opacidade também é 0. E o pointer events é none. Então a gente tem isso aqui funcionando. Vou salvar isso aqui agora. Daí faltou pra gente agora fazer só a parte de transições, tá? Então, quais são os elementos que vão ser animados? A gente vai animar esse heading aqui que a gente fez e a grid. Então, vamos lá. Vamos abrir o heading e a grid, tá? Primeiro aqui, vamos pelo heading. Deixa eu entrar e olhar onde que fica a parte da transição. Qual é o elemento que vai sofrer transição? É o texto. Então, eu vou dizer que ele vai sofrer uma transição aqui, ó, que tem a duração de 1 segundo. Maravilha. E agora o nosso grid, ele vai sofrer a transição também aqui dentro da coluna, né? Meu Deus do céu, cadê a coluna? Ela vai sofrer uma transição de 1 segundo também. Aí, o que eu preciso fazer agora? Vou salvar isso aqui e eu vou criar um arquivo. Deixa eu ver se ele já está funcionando quando recarrega a página. Não tem nenhuma transição ainda, né? Deixa eu tentar, então, fazer ele começar com uma transição. Eu não vou conseguir fazer isso agora, mas para a gente preparar então o nosso código, vem dentro do index aqui comigo, tenta seguir. Aqui dentro então dos nossos H2 que a gente criou, aqui dentro do heading, nesses H2 aqui, eu vou colocar a class text e vou dizer que ele vai ter animate before em todos eles. Eu apertei Ctrl D aqui para fazer esse atalho, tá? Eu selecionei Ctrl D e fiz animate before. Então todos os textos agora
eles vão sofrer com aquela alteração. Claro que faltou importar aqui, ó, animations. Então agora os textos já estão invisíveis. Aqui dentro desse grid container, a gente vem em grid, column e todas as colunas, então eu já vou apertar Ctrl D para cada uma delas e vão ter o animate before, porque são as colunas que a gente vai animar. Você até viu agora que ela fez uma animação, você conseguiu ver, cara. Então a gente precisa criar um arquivo script.js e agora que o bicho pega, porque é JavaScript na área, né, cara? Vamos lá. Grids, document, query, selector. Vamos pegar todas as nossas grids. Para eu selecionar cada uma delas, é só pegar pela classe dela, que é grid. E aí eu vou criar aqui também, eu vou pegar todos os headings que a gente tem. Acho que assim a gente já consegue pegar aqui, ó. Mas tem que ser dentro do wrapper. Porque se a gente pegar por fora do wrapper, deixa eu tentar ver. Se a gente pegar o text que é por fora do wrapper, ele vai pegar esse get your next aqui também, que a gente não quer animar ele, né? Ele fica sempre estático, a gente quer pegar somente o que está dentro ali do wrapper. Eu vou criar agora uma função de entrar em alguma tela, que ela vai receber um index, e uma função de sair da tela, que ela também vai receber um index, só que essa função de sair da tela, ela precisa esperar a animação acontecer. Eu cliquei aqui no link sem querer, deixa eu voltar. Beleza, essa animação de sair da tela, ela precisa de um delay, um exit delay, porque senão vai ser muito seco a animação. Ó, você percebe que quando ele vai sair, né? Para o próximo item entrar, tem um delay, olha só, o level weak está indo embora, olha, o second trace ele vai embora, e olha só, vai entrar o terceiro item, e aí ele vai embora, vai entrar o quarto item. O quarto item, ele não entra enquanto o outro está indo embora, ele espera o outro ir embora, depois ele entra. Por isso, na função de entrada, a gente não tem que fazer nada. Mas na função de saída, a gente tem que esperar o delay acabar para a gente finalmente poder liberar a entrada da outra tela. Então é basicamente isso. Por isso que a gente criou aqui esse exit delay, que é um parâmetro. Agora eu vou criar aqui um setup animation cycle. Isso daqui é uma função que ela vai criar o nosso ciclo de animações. Ela vai receber alguns parâmetros, que vai ser o initial screen index, o time per screen e o exit delay. Tá? O tempo de tela, o que significa esse time per screen? Né? Vamos tentar chamar aqui embaixo a função só para a gente não esquecer. Vamos lá. Vamos tentar chamar primeiro passando o initial screen index. Qual que é a tela inicial que vai abrir quando o usuário abrir a página? A tela inicial é essa aqui, ó. Essa aqui é a primeira tela que a gente vai abrir, que ela tem um index 0, que é a primeira, tá? 0 é o primeiro item da nossa array de grids. Eu vou colocar aqui então o time per screen, que é o tempo que o usuário permanece em cada uma das telas. Eu vou colocar 2 segundos aqui. Isso aqui fica em milissegundos, tá? Eu vou colocar o exit delay, que é o tempo que o usuário tem que esperar para terminar de sumir todos os cartões. Basicamente isso. Então, se é 200 milissegundos por cartão, você lembra que a gente fez aqui, ó, dentro de grid, a gente fez aqui, ó. A gente não chegou a fazer os delays ainda? Ok, a gente não chegou a fazer os delays. Vamos tentar fazer os delays então. Aqui dentro a gente precisa fazer alguns delayzinhos. Esse primeiro item da lista, a gente não quer que ele suma antes dos outros, né? A gente quer que ele suma primeiro, depois vem o segundo, depois vem o terceiro, depois vem o quarto, depois vem o quinto. A gente tem que fazer esse formato de escadinha. Para fazer isso, eu tenho que colocar um transition delay, falando que a gente vai multiplicar aquele columns transition delay, que a gente declarou lá dentro do arquivo de variáveis, tá? 0.2 segundos isso daqui. Isso daqui no futuro, né, quando for compilado, vai ser substituído por 0.2. A gente vai multiplicar por 0, porque o primeiro item da lista, ele não tem delay, beleza? Ó, o primeiro item da lista não tem. Já o segundo item da lista, ele tem um delay, então a gente coloca 1 e a gente vai seguindo essa ordem, tá? Deixa eu só colar em todos aqui. Aqui, ó. O sétimo eu vou colocar 6. Aqui eu vou colocar 5, 4, 3, 2. E aí a gente já tem esse efeito aqui. Vou salvar isso aqui. Agora, aqui dentro do meu script, eu preciso colocar o delay, que é de saída. É 200 milissegundos para cada um, né, que a gente tem, vezes quantas colunas a gente tem. A gente tem 7 colunas. Então, o tempo total que vai demorar para todas as colunas saírem é de 200 milissegundos vezes 7.
Tranquilo. Aí agora não tá animando nada ainda porque a gente ainda não mandou, né? A gente não tá manipulando a DOM. A gente só conseguiu os elementos, mas a gente não tá manipulando. Vamos tentar fazer esse método aqui, ó, enter screen, funcionar a primeira vez. Vamos lá. A gente vai pegar a grid, que é relacionada ao index, por exemplo. O usuário passou que o index é igual a 2. Aí a gente quer pegar, então, a terceira grid, certo? Se o index é igual a 2, eu vou pegar a terceira grid dessa forma, assim. Assim, a gente só seleciona a grid. Eu vou pegar o nosso heading, que vem de dentro de headings, naquele index. Agora a gente vai colocar um grid columns. A gente vai selecionar todas as colunas de dentro do nosso grid. Então, se eu der uma olhada aqui, ó, grid tem 7 colunas, né, dentro dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 colunas. Para a gente pegar todas as colunas de dentro do grid que a gente já tem acesso, né, ele é um elemento. Para a gente pegar, então, eu posso fazer de novo com o query selector. Query selector. Vou pegar todos os elementos que tem a classe coluna, tá? Quando eu quero falar de classe, eu estou falando de ponto, então. Vamos fazer com que eu adicione isso na lista de classes. Dizendo então que agora o nosso grid ele é ativo e a gente não criou nenhuma estilização em relação a grids ativos, né, por enquanto. Então aqui dentro desse arquivo eu preciso fazer uma estilização no nosso grid. É basicamente dizer que, por padrão, o grid ele vai ter uma visibilidade, ele vai estar escondido, tá? E os pointer events dele vão ser none, não vai dar nem para clicar nele. E a altura da nossa grid vai ser 0 pixels, ela não vai consumir espaço nenhum na página. Então, isso daqui é por padrão na nossa grid. Agora, quando alguém chama ela, né, quando ela fica ativa, a gente vai tirar a max height que a gente adicionou, a gente vai voltar para a visibilidade padrão, que é visible, e a gente vai ter esse pointer events, que eu vou colocar como alto, e aí ele vai voltar aos pointer events que tinha antes. Deixa eu tentar colocar na ordem aqui em cima também. Vou salvar isso aqui. E agora a gente já sabe que quando a gente for entrar numa tela, aquela grid ela vai ganhar essa classe ativa e aí ela vai aparecer na tela. A gente está manipulando agora a classe do CSS que o elemento tem, tá? O elemento HTML vai ter uma classe que vai ser estilizada lá pelo CSS. Agora a gente começa a brincar com animações, porque todas as colunas, vamos fazer um negócio aqui, para cada uma das colunas, né, para cada um desses elementos, eu vou adicionar na lista de classes dele, antes de tudo eu vou remover o animate before, que é aquilo que a gente já colocou por padrão, né? Se você olhar, ó, o animate before já estava na lista. Então quando a gente remove, ele faz uma transiçãozinha que você já vai ver, você vai ficar bem ligado. Eu vou salvar isso aqui. Deixa eu chamar aqui. A gente precisa criar o nosso ciclo de animações, né? Qual é a maneira mais interessante de eu criar um ciclo de animações? Eu poderia simplesmente chamar o método enter screen. E aí eu passo qual que é a screen que a gente quer carregar, né? Ela pede aqui, eu vou passar 0 ou esse initial screen index aqui. Ele ainda não fez nenhuma atualização, deixa eu tentar entender por quê. Tá, obviamente que eu não entrei no meu index.html, eu não importei o nosso script, né? Então aqui embaixo, antes de fechar o body, eu vou importar o nosso script lá de dentro de script.js. Vou salvar isso aqui. Salvei. E agora sim, ele sai daquele estado inicial de invisível para visível. E ele só tem essa transição porque aqui dentro do nosso queridíssimo grid, aqui dentro de coluna, a gente colocou que a transição demorava 1 segundo. Se a gente tira, olha só que seco que fica. Fica muito seco, né? A gente tira aqui, ó. A gente coloca agora 1 segundo, ele já tem a transição. Beleza, então o nosso método de fazer a screen abrir já está funcionando. Eu também vou fazer um método para fazer o heading abrir, né? Porque a gente está pegando o heading relativo. Por exemplo, a primeira tela tem que... Por exemplo, a primeira grid está relacionada ao primeiro heading. A segunda grid está relacionada ao segundo heading. A terceira grid está relacionada ao terceiro heading. Então, é baseado no index. Tudo gira ao redor do index. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu simplesmente vou copiar essa linha. E vou fazer isso só que com o elemento heading. E olha só, agora os dois vão ter a animação, ó, de saindo de baixo para cima. Isso mesmo, de baixo para cima. Desculpa. Agora sim, eu tenho a animação. Eu preciso fazer uma animação agora no exit screen, né, pra gente saber como é que fica. Pra gente sair da tela, então, eu vou copiar essa parte que eu pego a gridzinha, não tem problema nenhum. Eu vou pegar a minha grid aqui. Eu vou pegar o heading, vou pegar grid columns, aí eu vou copiar essa parte aqui, ó, do for each.
Aí agora, como ele vai ter uma classe chamada... Tá bem, eu lembrei que quando a gente chama o exit screen é porque a gente já removeu a classe animate before. Então, eu preciso fazer agora é adicionar a classe animate after. E ele vai sair daquele estado que ele estava, ele vai sair para esse estado agora em que ele vai para cima da tela, né? Vou salvar isso aqui. E eu preciso fazer um timeoutzinho para dar tempo de aguardar, né? Vamos colocar um timeout aqui. De mais ou menos esse exit delay, né? Que é o tempo que a gente precisa esperar para a saída. Eu vou fazer com que a gente adicione. A gente vai remover, no caso, esse active. Tá? Porque aqui em cima a gente faz a sujeira, né? A gente adiciona que a grid está ativa, porém na hora que a gente quer tirar a grid da tela, a gente remove o active. E aí ele vai ter esse efeito que a gente vai ver, ó. Olha só. Então eu já tenho esse enter screen, né? Deixa eu colocar um set timeout aqui. Você não precisa fazer isso, tá? Você só precisa assistir isso daqui, não precisa fazer essa parte. Deixa eu tentar te mostrar aqui o tempo com que as coisas acontecem. Exit screen. Vou passar aqui o index. E vou passar o delay. Vou salvar isso aqui e ele vai ficar o tempo na tela e ele vai embora. Então, é isso aqui que a gente quer repetir várias vezes agora, só que passando os outros itens. Inclusive, eu não animei aqui em cima o nosso heading, né? O heading não está indo embora. Para fazer ele ir embora... Olha lá, ele tá até cinzinho aqui, tá reclamando que eu não estou usando ele. Eu vou adicionar aqui, ó, heading.ClassList.addAnimateAfter. E como a gente está adicionando agora essa sujeira do AnimateAfter, lá no ciclo mais para frente, né? Olha só, vou tentar te mostrar aqui. Olha lá, ele está como AnimateAfter. A próxima vez que ele fizer o ciclo e chegar de volta no AnimateAfter, a gente vai tentar remover o AnimateBefore. E a gente não vai conseguir, porque o primeiro que o Animate Before não existe mais, né? A gente não está mais usando ele. Então eu vou adicionar aqui nessa lista o Animate After também. Aí a gente vai remover não só o Before, mas também o After aqui no nosso Enter Screen, nesse método. Fazendo isso, eu acho que a gente já tem quantidade suficiente de código nesses dois. Acho que a gente não precisa de mais que isso. Então eu vou minimizar esses dois e a gente só vai criar um ciclo de vida agora, beleza? Para a gente criar esse ciclo de vida, precisa prestar um pouquinho atenção, que é... Eu vou ter esse cycle time. Qual que é essa fórmula que eu estou usando? Eu estou calculando o tempo do ciclo de vida, tá? Esse ciclo de vida nada mais é do que o tempo que demora desde a primeira aparição, né? Desde o primeiro frame até o último frame de... Aqui, ó. É isso mesmo que eu quero dizer. Olha só. Ele começa a desanimar. Aqui, ó. Ele começa a desanimar. Nossa senhora. Como que eu vou explicar isso? Ele anima no primeiro frame aqui, ó. Quando ele já começa a subir, já é o primeiro frame. Aí, quando ele tá chegando no final... Aqui, terminou. Aí terminou a animação. A animação não termina aqui no começo. Aqui, ó. Não terminou agora. Agora sim terminou. Ela não termina quando a primeira coluna desaparece. Ela termina quando todas as colunas desaparecem. Agora sim, tá fazendo sentido o que eu falei. A gente tem então esse cycle time, né? E pra gente criar um ciclo aqui, uma coisa que vai rolar o tempo todo, a gente precisa de intervalo, né? Então eu vou fazer aqui um set interval, passando o nosso cycle time. E pronto, essa função está parada toda vez que a gente tem um novo ciclo. Novo ciclo, tá vendo? Novo ciclo de novo. Então, a gente já tem ele chamando essa função. Agora, falta criar o lifecycle de uma vez só, né? Eu vou criar uma função chamada nextCycle. Essa função, nextCycle, ela vai fazer o uso de uma variável chamada nextIndex. Porque, o que é esse nextIndex? A gente vai começar no zero, né? Que é esse initial screen index. A gente começa no zero, inclusive eu posso tirar isso daqui. Tirar isso aqui. E dizer que o primeiro index é zero. Perfeito. O primeiro index é zero. Não tem muito o que falar aqui. Aí o que eu vou fazer? O index atual ele vai ser igual ao next index. Certo? Toda vez que a gente chama o next cycle. E aí eu vou entrar na tela que está relacionada ao current index. E aí eu vou chamar essa função next cycle no lugar dessa callback.
certo? E aí eu vou simplesmente aumentar o nosso index, tá? O index vai ser next index mais 1. Porém, a gente só tem 4 telas para mostrar, certo? Então a gente tem a tela 1, a 2, a 3 e a 4. O nosso index, então, ele varia de 0 até 3, né? Porque aí fica 0, 1, 2 e 3. A gente tem 4 telas para mostrar. Por padrão, o index é 0. A gente, fazendo esse código, ele faz com que o index vire 1. Depois ele vira 2, depois ele vira 3, depois ele vira 4 e dá erro, porque o index 4 não existe, tá entendendo? Por mais que ele já tenha passado do index 3, o index 4 não existe mais. Então a gente precisa fazer um ternário aqui para saber se isso vai acontecer. Se o próximo index ele já for maior do que grids.length, que é o tanto de telas que a gente tem menos 1, se você olhar essa soma aqui, né? Se você olhar essa conta, reparar nessa conta melhor depois, você vai entender. Mas o que eu estou falando aqui? Que o próximo index, ele é o seguinte. Se a gente já chegou lá no último index, o próximo index ele vai ser 0. Senão ele vai ser ele mais 1. Então ele vai ficar nessa sequência. 0, depois ele vai para 1, depois ele vai para 2, depois ele vai para 3. Aí ele vai ver que não existe o 4, ele vai para 0, aí ele vai para 1, aí ele vai para 2. E aí é assim sucessivamente, né? A gente vai ter aqui então o setTimeout. Por que esse setTimeout? Porque quando a gente entra na tela, a gente já sabe o tempo que vai demorar para sair da tela. O tempo para sair da tela é o time per screen, que a gente declarou aqui embaixo, 2 segundos em cada tela. E essa callback é o que acontece quando termina o tempo de tela. A gente vai sair da tela, beleza? Eu vou passar aqui então o index da nossa tela e o nosso segundo argumento, que é o delay que demora, né? O tanto que demora para sair da tela, que a gente declarou aqui embaixo, que é 200 vezes 7. Esse delay, beleza? Vou salvar isso aqui agora. Tá, beleza, era duas coisas. A primeira é que ele tá funcionando direito, só que eu preciso, aqui dentro, quando eu faço o Setup Animation Cycle, eu tenho que fazer o Next Cycle para chamar da primeira vez. Porque aí, assim que carrega a página, ó, ele já carrega todas as nossas grids. Isso daqui fica bem legal. Tá, eu acho que você já deve estar rindo da minha cara aí, porque eu já tinha uma grid só, e aí falta duplicar ela mais 3 vezes. E agora sim, se eu for olhar, eu tenho várias grids. E é basicamente isso, não tinha muito o que errar aqui. Eu tinha adicionado umas 2 linhas aqui para saber se era o que eu estava errando. Mas com certeza não era isso. Então é basicamente isso. A gente conseguiu reproduzir essa animação do Pinterest e eu vou deixar você com alguns desafios, cara. O primeiro desafio é que você sempre faça a animação de baixo para cima, independente se ele está aparecendo ou desaparecendo na tela. O segundo desafio é você colocar imagens no lugar desses vermelhos aqui. O terceiro desafio é você utilizar o Scroll Snap para fazer essa animação que você viu que eles têm no site deles, tá? Inclusive, o Scroll Snap é uma coisa bem dificinha de fazer, mas é basicamente isso, cara. Uma página consideravelmente simples de fazer, a gente fez aqui. Eu errei algumas coisas, eu admito. Se você gostou desse vídeo e quer mais UI Clones aqui no canal, se não ficou alguma coisa clara, pergunta aí nos comentários que eu com certeza vou te responder. E se você fez esse projeto, cara, posta lá no LinkedIn, mostre que você sabe fazer animações utilizando o SAS. Valeu!